Paz para todos, boa noite a todos vocês que vieram, vocês que estão em casa. Ó, a Camila ali, apareceu ali, a turma ali, Thaís, depois de 17 anos aparece, eis que surge. Glória a Deus pela vida de vocês, que bom que nós estamos aqui mesmo sentados. Jesus, nós te agradecemos, nós reconhecemos o teu amor que nós acabamos de ler ali. Que o Senhor morreu por nós, nós só estamos aqui porque existe a tua vida nas nossas vidas, e que nessa noite o teu Santo Espírito ministre, fale, nos revele essa graça, esse favor divino para cada um de nós. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, no teu nome Jesus, amém. Amém? Estamos estudando o livro do pastor Derek Prince. Semana já falamos, então o livro fala da obra redentora de Deus, da obra do sacrifício de Jesus, da obra da cruz, a cruz como um sacrifício e a cruz e Jesus ali nos substituindo. Jesus ele nos substituiu nesse sacrifício. Já falamos Jesus substituindo a respeito do perdão, de cura, que mais? Semana passada acho que foi de justiça, justificação. E hoje nós vamos falar sobre algo muito simples, que nós acabamos de ler, e eu acabei de falar, sobre essa troca de morte. Jesus, ele vivo, ele vai para a cruz para morrer por mim, para que você e eu recebêssemos da vida dele nessa terra e uma vida em abundância. Jesus, eu sempre falo isso, Jesus, ele não quis trazer para nós uma nova religiosidade, uma nova religião, uma nova denominação. Vocês que são judeus, venham para a minha religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo que nós lemos é um relacionamento. Eu não tenho com meu pai e com a minha mãe uma religião. O meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe não está baseado em regras. Não está baseado em faça e não faça. Não está baseado em mandamentos. O meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe está baseado em amor, está baseado em reconhecimento, em gratidão. O servir é por amor, a gratidão de eu ter nascido deles, o reconhecimento de tudo que eles já fizeram em favor da minha vida. Então, com Deus é da mesma forma. Eu vejo assim que antes eu tinha esse medo também. O medo talvez de apresentar para as pessoas um Deus que na verdade no Novo Testamento, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos e ele se torna o nosso pai. Então parece que perde aquele Deus austero, aquele Deus severo, aquele Deus vingador e punidor, e aí as pessoas vão pecar, aí as pessoas vão viver de qualquer forma. Mas as pessoas pecam independente de lei, as pessoas desobedecem independente da lei. O que as pessoas precisam é conhecer e reconhecer o que Jesus já fez por nós. Quanto mais nós conhecermos, mais gratos nós seremos, mais de Deus estará dentro de nós, então menos espaço para as coisas erradas. E no dia que acontecer alguma coisa errada na nossa vida, eu não vou correr de Deus, eu vou correr para Ele. E pai, ele vai falar amém, amém no sentido assim, eu te amo do mesmo jeito. Realmente o que você fez não está certo, isso daí pode dar alguma zebra para a tua vida, o que eu puder fazer para contornar, para o resultado, para a consequência não ser tão ruim para você, eu posso fazer, mas todas as nossas atitudes, elas têm consequências. Mas o amor de Deus pela nossa vida, quando diz que ele é um amor incondicional, não depende de condição. Eu aprendi com o pastor Joseph Prince um princípio que isso sim marcou a minha vida, norteia o meu relacionamento com Deus. Não, Marcelo, não baseie o teu relacionamento com Deus baseado no seu comportamento, mas baseie o seu relacionamento com Deus fundamentado na sua posição. O que significa isso? Qual que é a minha posição hoje diante de Deus? Eu não sou pecador, eu não sou servo, Deus não está irado contra a minha vida, e a minha posição, Gálatas, Paulo fala, já não sois mais escravos, mas sim filhos.
A todos quantos o receberam, receberam o que Cristo fez, o sacrifício de Cristo, deu-lhes o poder, a autoridade, o direito de se tornarem filhos. Eu não sou membro de uma igreja, eu sou filho de Deus. Então, a minha posição é de filho. Tem dia, às vezes, como diz o outro, às vezes escapa, às vezes falha, que eu, como filho, eu tenho um comportamento de um mau filho, um filho desobediente. Mas não é porque eu desobedeci, o meu comportamento não anula o meu posicionamento. Então você precisa entender isso. Por quê? Nós somos imperfeitos. Nós nunca vamos conseguir viver, ele fala muito sobre performance. A nossa performance nunca vai ser 100% diante dele. Nem 90%, nem 80% vai chegar perto dele. Mas o meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe, o meu relacionamento com o meu pai não está baseado em tirar nota 10. Está baseado no quê? Eu sou filho. Por que eu sou filho? Porque eu sou bom? Não, porque ele me escolheu. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, fui eu que te escolhi. Se ele não tivesse me escolhido, eu não teria condições de escolhê-lo. É quase um casamento. Eu pedi a Thelma em casamento. Não foi a Thelma que pediu para mim. Marcelo, quero casar com você, mas eu não quero. Aí teve um dia que eu falei, eu quero casar com você. Você vai casar comigo. Você querendo ou não querendo, você vai casar. Não foi... Deus escolheu casar comigo. Deus escolheu entregar a vida dele. Nós vamos ler isso. E não foi quando eu era bonzinho, não. Foi exatamente... aliás, não é que eu era ruim. Eu não tinha nem nascido. Não existiam obras nem ruins, nem boas, para que eu merecesse ou desmerecesse a salvação dele na minha vida. Então o que nós vamos aprender hoje é algo muito simples. É sobre essa troca, sobre a condição que nós estávamos, o resultado dessa condição e o que Jesus fez para nos levar a uma outra condição, uma outra posição. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus é a presença de Deus, é a imagem de Deus, é Deus. Quando Adão e Eva, os dois pecaram, porque eles sabiam o que era certo e ainda assim teimaram em fazer o errado, eles foram colocados para fora do paraíso. Eles perderam então ali a glória de Deus, o contato com Deus, a presença de Deus. Se tornaram um corpo, carne e uma alma. A alma de sentimento, vontade, desejo e emoção, habitando num corpo de carne, um corpo que tem vida útil. Lá atrás era 900 e tantos anos, e hoje durou muito, 100 e pouco, e passou de 80 e pouco também. Se não tiver com qualidade de vida, para que também? É o que eu falo, eu já fiz essa oração, meu desejo é esse. Não sei se vale nada, se Deus entende, se Deus escuta, se isso daí interfere alguma coisa no plano dele, ou até que ponto isso funciona, mas eu falo assim, eu acho que ter uma vida de 80 a 90 anos, de 80 a 85 anos produzindo, está ótimo. Para que ter mais idade sem produtividade? Para que viver mais sem viver? Para mim não tem sentido nenhum. Então, se vale ou não vale, ele sabe do meu desejo. Se isso daí funciona ou não funciona, deixa para lá. Mas, então, todos, quando Adão pecou, ele foi colocado para fora do paraíso, começou, a Bíblia diz, a gerar filhos e filhas, não mais a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança deles. A glória de Deus já tinha saído da presença de Adão e Eva. Eles começaram a gerar filhos naturais, eles começaram a gerar criaturas. Eu estou até num dilema aí, que até que ponto as pessoas que nascem são criaturas de Deus. Que é filho, eu tenho certeza que não são, porque só se torna filho depois que aceita o que Cristo fez. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Isso eu tenho certeza. Mas criatura, eu hoje, para mim, em primeiro lugar, eu sou criatura de Adão e Eva. Em segundo lugar, é lógico que Deus criou Adão e Eva, e eu sou descendente de Adão e Eva. Então, de alguma forma, eu também sou uma criatura de Deus. Mas eu sou uma criatura deteriorada, corrompida
de Adão e Eva. O ano passado, quando eu tive aquele problema no meu coração, foi detectado o quê? Você tem uma anomalia genética na sua coronária. É como se era para a veia aqui, a principal, a coronária principal, era para ter vamos exagerar, era para ser um cano de 50 milímetros, a tua é de 3/4. Então por que eu tive um infarto? Porque os exames todos estavam ótimos, acompanhamento médico, tudo ok, atividade física no melhor condicionamento que eu estava, mas então por que eu tive esse problema? Porque se a sujeira, colesterol, gordura, essas coisinhas, se a minha coronária, pensa um cano dessa grossura, se tem uma sujeirinha, se o cano é dessa grossura, a sujeira passa, mas se o cano é dessa estreiturinha, aquela mesma quantidade que passaria sem problema nenhum num cano dessa grossura, num cano assim não passa. Foi o que aconteceu comigo. Aí, por que eu tenho parado para pensar nisso? Espera aí, Deus me criou assim? Não, Ele não cria coisa ruim. Tudo que Ele criou, no primeiro dia Ele criou a terra, não estava bom, Ele falou, vou dar uma ajeitada nessa terra aqui. Põe céu, põe lua, põe estrela, estava um barro largado, separa a água para cá, terra para cá, está tudo esquisito, está tudo marrom, vou colocar vegetação, árvore que produz fruto, e agora vou pôr vida aqui, vou trazer animal que voa, que nada, que corre, que pula, que sapateia, que faz de tudo, e agora acho que está bacana, agora eu vou fazer o homem. E quando Ele fez o homem, Ele fez a imagem e semelhança dele perfeito. Jesus um dia, eu divirto com o Espírito Santo, que hoje na hora que eu separei os versículos ali, que até é bem diferente do que o que eu li hoje, eu falei, nossa, hoje em 15 minutos acabou a mensagem. E nós já passamos dos 15 minutos, nem chegamos nela ainda. Jesus um dia estava com os discípulos, e Jesus pega e olha, e os discípulos falam assim, mestre, ou Jesus, quem que pecou? Ele ou o pai dele? Porque esse menino ele é cego de nascença. Jesus fala assim, não foi ele que pecou, e muito menos isso é consequência do pecado dos pais dele. Isso aqui é uma oportunidade para que a obra de Deus seja manifesta. Ele não falou assim, isso daqui é criatura minha, porque se fosse eu que tivesse criado, eu não criaria um menino cego. Se Deus tivesse me criado no padrão dele, eu não nasceria com uma veia menor do que a outra. Você está entendendo? Isso como diz o outro, é só um bônus para você que está aqui, para você. Porque a gente assim, nossa, Deus permitiu. Tá, Deus permitiu que eu tivesse um infarto? Dessa era a vontade de Deus? O que eu aprendi com isso? Hoje eu sei uma pancada de coisa de medicina. Mas Deus estava nisso, era propósito de Deus, porque todas as coisas cooperam, mas peraí, isso daí faz parte do plano de Deus para a minha vida? E eu voltei, e os que não voltam? E gente que morre. Hoje estava eu e a Thelma, a gente estava vindo agora para cá, né, bem? Comentamos sobre esse assunto de uma pessoa, de um rapaz, de um marido recém-casado, que deve ter uns 3, 4 anos, 5 anos, não sei. Um cara bacana, cristão, a esposa cristã, os dois caminhando junto, alinhado, um profissional, a moça também bacana. Minha mãe conhece a mãe dela. E depois de um certo tempo, eu quero ter um filho, engravidou, tudo bonitinho, e no parto, ela morreu. E aí? Plano de Deus? Propósito de Deus? Deus permitiu? Deus está nesse negócio? Foi Deus que fez? Ei, não existe isso. Isso é uma teologia das mais baratas possíveis. Isso pode refrescar a alma do pastor que, você vai ver, irmão. Eu vou ver o quê, cara? Não, você vai ver todas as coisas. Como é que Deus vai reverter a situação? Deus não está nisso. Deus não está em coisa ruim. Deus não está no mal. Deus não está em coisa que não presta. Deus só está, Ele precisa estar atrelado a coisa boa. Então nós precisamos aprender o quê? Ei, isso é
Infarto é de Deus? De jeito nenhum. Cura é de Deus, saúde é de Deus. Morte é do diabo, doença é do diabo, miséria, fracasso, tristeza, ódio, coisa errada, tudo que não presta é do diabo. E nós precisamos nos posicionar e falar: eu não aceito isso na minha vida, eu não quero isso na minha vida, isso daí não vem do meu pai. Meu pai e minha mãe estão aqui. Aí eles levantam um belo dia e falam assim: Marcelo fazendo, vamos fazer o seguinte, Tito, vamos pôr um infartinho no coração dele? Não existe isso. E como é que a gente, durante algum tempo ou muito tempo, pensamos que Deus está num trem desse? Amém? Então nós precisamos entender, pastor, mas e aí? Aí não tem muita explicação, tem uma única explicação: Deus é bom. Eu não vou brigar com Deus, não vou questionar Deus, não vou xingar Deus, não vou abandonar Deus, mas eu preciso ter uma certeza absoluta: coisa que não presta não vem das mãos do meu Pai. Amém? Se doença e enfermidade fosse algum meio de Deus ensinar, corrigir, castigar, por que a semana passada nós falamos que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades? Que na verdade esse texto está querendo dizer o seguinte: eu paguei o preço, eu fui castigado no teu lugar, Marcelo. O castigo que te traz a paz, o castigo da desobediência, que uma das desobediências era, a punição da desobediência era enfermidade, como nós lemos, acho que eu preguei isso até domingo passado ou retrasado. Marcelo, eu já paguei a conta, então deixa eu te dar uma notícia: você não precisa pagar a conta de novo. Eu já paguei para você. Então você saber o que Ele fez, saber que isso não vem dele e falar: em nome de Jesus eu não aceito isso de forma alguma. Eu não concordo com isso, isso não faz parte da minha vida. Não, eu vou fazer uma oração, porque se for da vontade de Deus, Ele te cura. Se não é da vontade de Deus curar. Então, que teologia é essa que nós aprendemos, engolimos, que não fazia efeito, não trazia paz e talvez consolo, e nos tiraria de um lugar de ruindade, nos levar a um lugar bom? Nós vivemos durante muito tempo assim, aceitando coisa ruim como se fosse coisa boa, aceitando coisa ruim como se viesse das mãos do Senhor. Mateus 7 fala o quê? Se o filho pedir pão, eu não dou pedra. Se ele pedir ovo, eu não dou escorpião. Se ele pedir não sei mais o que, eu não vou dar cobra. Peixe, eu não vou dar cobra. Então Deus está falando assim: cara, se está chegando pedra, escorpião e cobra na tua vida, não sou eu que estou mandando, não. Isso é coisa do capeta. Eis aí vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nunca tinha pensado nisso. E sobre todo o poder do maligno, sem que nada vos cause dano ou prejuízo. Ele deu autoridade para você, Ele deu autoridade para mim. Agora, é como se assim, é como não. Ele passou isso para você e passou, Ele delegou essa autoridade. Agora está com você, agora está comigo. O diabo tem tanta certeza que essa terra é dele, que lá em quando? Mateus 4, Lucas 4, os dois, quando Jesus está sendo tentado, o diabo vem e fala assim: se você se prostrar diante de mim, ele mostra todos os reinos e o poder, e o sucesso, e a fama, e o dinheiro, e tudo da terra. Ele fala: se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso, porque tudo isso me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Ou seja, o diabo sabe muito bem do estrago que Adão fez com a autoridade e o livre-arbítrio que Deus deu para Adão. Adão pisou na bola pesado, ruim, e transferiu essa autoridade para o diabo. Jesus vem, morre, ressuscita, reavê essa autoridade e fala: Valmir, está na tua mão, se você quiser. Miller, está na tua mão. Rubervan, está na tua mão. Você que está em casa, está na tua mão. Eu não faço mais. O que eu tinha para fazer, eu fiz. Eu fiz o que você não podia fazer.
mas a partir de agora você pode fazer. Eu comprei de volta a autoridade que Adão tinha perdido. E agora eu repassei para você. Quando ele chama os discípulos, esse versículo, pode colocar para mim, por favor, Lucas 10, 17, na versão aqui da King James, é fantástico. É extremamente claro. Antes, só um pouquinho. Jesus chama os discípulos, 2,70, então fala de 72 discípulos, dá autoridade para eles, delega autoridade e poder para eles usar o nome deles. E fala, vai para as cidades. Na cidade, quem tiver endemoniado você liberta, quem tiver doente vocês cura. Está na mão de vocês, eu não vou. Vocês vão no meu nome. A volta deles, ó, o regresso dos 72. Então os 72 discípulos retornaram derrotados, frustrados e reclamando. Não, eles retornaram muito felizes e relataram, Senhor, nós vimos coisa que até o diabo duvida. Até os demônios se submetem ao nosso comando no teu nome. Nós comandamos no teu nome. Não foi o Senhor que comandou no teu nome. Não foi o Senhor que comandou no nosso nome. Foi nós que comandamos no teu nome. E esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É no nome dele, mas quem faz somos nós. Amém? Então é isso que eu tenho trazido para a minha vida e repartido com vocês, do que de uma igreja atuante, de uma igreja, de um povo, de crentes, de cristãos, não passivos, mas extremamente ativos, extremamente ousados no nome dele. Nós cristãos, sabendo do que foi feito, do preço que foi pago, da troca que houve, sabendo quem nós somos, sabendo da nossa herança e do nosso direito, falando, chega, aqui não, o negócio não vai ser mais do teu jeito, vai ser do meu jeito. E o diabo, ele tem que se submeter. Isso que é o mais bacana. Eu falo que todos os cristãos, eles tinham que ter a experiência de expulsar um demônio. Não precisa ser dos grandes, barulhento, falador, não. Qualquer um pititinho aí. Para você ter a experiência de cala a tua boca e sai dele em nome de Jesus. Para você experimentar o poder do nome de Jesus. Porque o diabo se submete. Nós precisamos aprender sobre isso. E esses nossos estudos de quarta-feira estão falando exatamente isso. Do quê? Olha o que ele fez em favor da sua vida. E a gente às vezes vive aí com medo, oprimido, deprimido, chateado, frustrado, abatido, desviado da igreja, porque Deus me abandonou, porque as coisas não acontecem do meu jeito, e nhenhenhê. Deus, você não vai fazer nada. Deus, porque eu não aguento mais. Deus, cadê você? E vive-se uma vida religiosa. Ao invés de ter um relacionamento, tem um monte de murmuração. Então, fico muito feliz de vocês estarem aqui. Você que está assistindo em casa, tudo isso está gravado. Hoje acho que é a número 6 né, desse estudo, para que você saiba o que a cruz te proporcionou. Tanto como posição de filho e autoridade, de filho e a posição de autoridade no nome dele. É aquilo que eu tenho falado esses dias, né? Assim, eu começo meu dia, porque algumas pessoas já falaram isso para mim, hoje eu falo, meu Jesus. Não, pastor, porque eu começo meu dia colocando nas mãos do Senhor, eu oro para ele assim, Pai, a minha vida está nas tuas mãos, o meu dia está nas tuas mãos, que seja feito de acordo com a tua vontade. Que Deus olha para aquilo lá e fala assim, rapaz, você me chamou para isso? Está tudo errado. Você se levantar e falar assim, hoje o meu dia, no nome de Jesus, vai ser um dia abençoado. Um dia feliz, um dia vitorioso, um dia curado, sarado, um dia de portas abertas, um dia de conquista e prosperidade, um dia... Como é que você quer o teu dia? Deus, ele já fez o seu dia, ele já disponibilizou um dia maravilhoso para você. Agora você precisa trazer ele de lá para cá. Que jeito? Fé. O que é fé? Saber o que ele fez, acreditar no que ele fez
e expressar com a tua boca o que ele fez. Ele morreu na cruz para salvar toda a raça humana. Já sei disso. Você acredita? Acredito. Então, se você confessar com a tua boca e você crer no teu coração, você vai ser salvo. É com a tua boca. Eu com a minha, você com a tua. Se o negócio estiver meio pegado, meio esquisito, a gente pega de turma. Aí nós vamos pegar 2, 3, 4, 5, 10 a igreja. Nós vamos orar a respeito disso. É isso que nós estamos fazendo. As nossas declarações, eu declaro que, em nome de Jesus. É isso. E o reino das trevas tem que se dobrar. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês. Mas é aquilo, vai batendo. Chega uma hora, não aguento mais. O diabo não aguenta. A situação, ela vai ruindo. Aqueles obstáculos, aquelas impossibilidades, de repente, parece que diminuiu. Aquela tristeza, aquela opressão, aquele jeito ruim, que é a parede daquele tamanho, parece que agora eu dou conta. Então nós precisamos aprender quem somos e o que foi nos disponibilizado. E agirmos de acordo com isso. Não é comandar Deus, é comandar as tempestades, os problemas, os montes. Em verdade, eu vos afirmo, que se alguém disser sobre o monte, não. Se você disser a respeito do monte, não. Se você disser ao monte, monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer e falar no que você diz, isso vai acontecer. Monte, problema, dificuldade, um monte de coisa esquisita, errada, complicada na sua vida. Só não é o teu marido que é um monte, amém? Pastor, mas ele é. Então, em nome de Jesus, o meu marido é um homem de Deus. Se você falar para ele que ele é um monte, você vai arranjar uma confusão do tamanho de um bonde, do tamanho de um monte. Meu marido é um homem de Deus, minha esposa é uma mulher de Deus, a minha família é uma família abençoada. Meu filho não presta, meu marido não vale nada, minha mulher não sei o quê. Vai. É o dia inteiro. Aí, ó, é o que eu tenho falado, tem acontecido. É lógico, a boca não fala o que presta. Amém? É amenzinho, ó. Desse tamanhinho. Mas, vamos continuar. Todos pecaram por causa de Adão. Nós recebemos o pecado original. Recebemos a herança adâmica. Todos nós nascemos no pecado, em pecado. E todos nós cometemos pecados. São duas coisas distintas. Pessoa que pode até, por ignorância, ela pode até ousar falar, eu não peco, tudo bem, ô bacana, ô santo, ô papa, você não peca, não, eu sou perfeito, ótimo. A tua questão não é o que você faz, é a condição que você nasceu. Todos nasceram em pecado, e ponto final. E nada do que eu ou você fizermos de bem, nada do que você e eu abandonarmos de mal na nossa vida vai mudar essa condição. Se isso fosse possível, por que Jesus teria que ter visto, teria que ter vindo? Se eu dou conta de me salvar com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com a minha obediência, por que Jesus veio fazer na terra? Jesus veio fazer algo que você e eu, nem que juntasse todo mundo junto, daria conta de fazer 1 milímetro do que ele fez. Porque ainda que eu não cometesse pecados, eu já nasci em pecado. Eu nasci com defeito, e não estou falando de uma artéria. Eu nasci com defeito do pecado. E o pecado me separa de Deus. Romanos 6:23 diz até além. Porque o salário do pecado, então existe um pagamento do pecado. O pagamento qual que é? É a morte. Mas em contrapartida, o dom gratuito, um dom, um presente, um favor, não é recompensa, não é salário, é dom. É um dom de graça, é um dom que você não merece. É um presente que você e eu não merecemos, que vem da parte de Deus. Esse dom gratuito é a vida eterna, por intermédio da tua bondade, não, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Então, a condição, eu nasci em pecado. Qual que é o pagamento de quem nasce em pecado, quem comete pecado? A morte. Aí Jesus entra no meio da parada, ele fala assim, ó, eu vou dar agora a opção para as pessoas que aceitarem o que eu vou fazer, o que eu fiz, eu vou dar a opção para as pessoas não serem mortas, mas ao contrário da morte eterna, a vida eterna. E o que elas precisam fazer para receber o que Cristo fez? Você precisa participar de uma igreja, você precisa participar da campanha, você precisa dar dinheiro, você precisa ter uma vida correta, você precisa obedecer. Não precisa fazer nada. Paulo e Silas na cadeia, eles estão saindo da cadeia ali, Deus faz um terremoto, o carcereiro vê toda aquela situação, chega para Paulo e Silas e fala assim, o que eu preciso fazer para eu ser salvo? Eles falam, não precisa fazer nada, vocês precisam crer. Mas não precisa fazer nada? Não, você precisa crer. Hoje à tarde, nós batizamos um rapaz aqui, o Deidson. O Deidson é um camarada muito bacana, lá de Varginha, que eu não o conhecia. Ele nos conheceu através do YouTube, através das nossas mídias sociais. Entrou em contato com o Binho, através do WhatsApp da igreja. E já tem umas 2, 3 semanas, e ele tem uma empresa de transporte. Então, todos os dias, ele vem para Poços, de Varginha a Poços. Todos os dias, de segunda a sexta. Então, ele faz toda a região do sul de Minas. Então, ele é uma pessoa, mas tem os outros funcionários, outras coisas que ele consegue fazer, ele consegue atender. Olha que bacana, ele tem umas parcerias, uma turma, que ele consegue atender em 24 horas até 180 cidades. Por causa da parceria que ele tem, dos contatos que ele tem. Então, ele falou assim para mim, pastor, se você chegar para mim e falar assim, ó, eu quero que você despache 180 cadeiras, uma para cada localidade, amanhã, antes das 2, 3 horas da tarde, as 180 estão descarregadas. Falei, que trem bacana. E aí ele entrou em contato com o Binho e acabou vindo aqui na igreja um dia e pegou um pacote de CD, levou para casa. Esses dias eu fiquei conhecendo ele, que foi semana passada. Eu quero mais CD, porque esse negócio é bacana demais, que coisa fantástica. Eu sei que assim, de uma certa forma eu falei para ele desvirtuou a família inteira dele. Porque depois que eles escutaram os CDs, eles saíram da igreja. Mas peraí, eu sou livre, eu estou na graça, eu não preciso não, você é livre. Aí eu falei para ele, rapaz, certamente deve ter uma igreja boa lá, pode ter uns espinhos, mas arranca os espinhos e fica com a carne. E até aí ele pegou, a semana passada, e falou assim, eu quero me batizar. Eu falei, uai, beleza. Aí hoje ele veio para cá. Aí eu estava conversando com ele ali antes, estava eu, ele e o Binho. Aí ele pegou e falou assim, não, pastor, assim, durante muito tempo, ele falou, minha mãe é crente, muita parte da minha família, muitos cristãos já. E ele falou assim, eu queria me batizar, eu tinha vontade de me batizar. Mas sempre quando, olha você ver, sempre quando eu pensava em batizar, eu lembrava de coisa errada na minha vida, eu falei, eu não estou pronto ainda, eu preciso melhorar. E aí ele falou assim, aí quando eu melhorava, eu falei, agora eu preciso consertar esse outro lado. Ele falou assim, então já tem um tempo que eu estou querendo me batizar, mas eu não conseguia, porque eu achava que batismo tinha a ver com vida correta, eu não estou preparado, eu não sou digno o suficiente, eu não sou bom, a minha performance ela não é boa, eu não tiro nota boa todo dia. E aí hoje ele se batizou, ficou todo feliz, foi embora, não sei o que, ele falou assim, eu quero ver se, ele falou assim, esse domingo acho que não dá certo não, mas domingo que vem, sem ser esse, no próximo domingo, eu quero ver se eu trago todo mundo lá de Varginha aqui para a igreja, que está todo mundo querendo vir para a igreja, e conhecer a igreja, não sei o que. Esse é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas, o Evangelho são as boas notícias. Qual era a má notícia? Você pecou, você nasceu em pecado. Qual é a má notícia? A consequência do pecado. Você pode ficar despreocupado, pecador, você vai ter um pagamento. Ou que bacana, qual que é? A morte. Vai falar assim, então que vai. E não tinha escolha, não tinha opção. Aí Jesus vem e traz agora a opção. Por que eu falo que é opção?
porque aí não cabe, a parte dele ele fez, a minha parte o que que é? O que que eu tenho que fazer? Não, eu não tenho que fazer, eu tenho que ouvir o que ele fez, acreditar no que ele fez e receber o que ele fez. Ele traz agora a opção de quê? Antes só tinha uma opção, morte. O salário do pecado é a morte. Cristo vem, agora ele coloca uma outra opção. Agora você também tem o direito de um dom gratuito da vida eterna. O que que eu tenho que fazer? Fazer, você não tem que fazer nada. Você precisa aceitar. Trenzinho ruim na minha garganta. Você só precisa receber, aceitar o que eu fiz. Basta. Você crê? Creio. Você declara com a tua boca? Declaro. Vamos batizar? Uma demonstração da tua fé? Vamos, ponto. Acabou, foi feito. Está concretizada a tua salvação para sempre. Colossenses 1 ou 2, não sei qual que eu coloquei aí. Acho que é o 2 que... 2,13, olha o que aqui está escrito. Paulo fala: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Então você não tinha aliança nenhuma. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Essa era a nossa condição. Mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas transgressões, na nossa herança adâmica. Aí Jesus vem, morre no meu lugar, faz essa troca, essa substituição e oferece gratuitamente para mim o perdão de todos os meus pecados. Ele me dá a vida, ele não me vende, ele não me recompensa. Nós temos que aprender a ler os versículos, ler a Bíblia. Ele vos deu vida. Você e eu, nós recebemos vida. Foi dado, não foi comprado e não foi recompensa, foi dado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele não vendeu e Ele não recompensou. Ele deu Jesus por nós. Efésios 2,1 fala, em outras palavras, a mesma coisa. Ele vos concedeu a vida. Foi concedida gratuitamente a vida. E qual que era a nossa condição? Estando nós mortos nos nossos pecados e transgressões. Então não existe assim... Eu me preparei, agora eu abandonei esses pecados, essas coisas aqui, agora eu vou receber vida. Não, naquela condição de morte, naquela condição totalmente errada, no nosso caso, antes mesmo de nascermos, então não tinha obra boa para ser recompensada, nem tinha obra ruim para ser punido. Então há 2000 anos atrás, mas existia já o pecado de Adão que me alcançaria. Então, mas há 2000 anos atrás, essa era a minha condição, essa era a condição de toda a raça humana. E ele vem e oferece gratuitamente o dom da vida. Ele concede a vida. Para quem? Para os bons? De jeito nenhum. Tem um texto em Romanos que eu gosto muito, que está escrito que ele justifica o ímpio. Ele torna o ímpio justo. Ele aprova o ímpio. Não é que ele aprova as atitudes dos ímpios, não é que ele concorda com os pecados dos homens ruins e errados, mas ele pega o ímpio, o pecador, o iníquo, e transforma ele num justo, num aceitável, num aprovado, num perdoado. As pessoas acham que ele justifica o bom, ele aceita o bom. E é o que eu sempre falo, uma pergunta que eu nunca mais esqueci, porque foi marcante nessa minha descoberta de graça, de... Marcelo, não tem nada a ver com recompensa, é graça, é favor que você não merece. A pergunta foi, quem foi que morreu, quem inaugurou o céu? Quem foi o primeiro morador do céu? E eu na minha cabeça, Abraão, José, Davi... corda aqui para lá, eu fui lá para Pedro, João, Paulo. Não, está tudo errado. O primeiro morador no céu foi o bandido que foi crucificado do lado de Jesus, que aceitou. E o outro, por que não foi? Porque ele não aceitou, ele não reconheceu.
Então Jesus ali, ele vem trazendo essa nova ordem, que não é mais segundo a lei. Se você for bom, coisa boa acontece. Se você for errado, coisa ruim vai acontecer. E a gente às vezes traz isso para a nossa vida até hoje. Esses dias eu estava, foi quinta-feira passada, acordei, já tinha até combinado com o Elise, falei, amanhã 8h30 eu estou na igreja, falei, não, então beleza. Era 8h05, na hora que eu desci na garagem, meu carro estava com o pneu furado. Lá atrás eu falei assim, mas o que eu fiz de errado? Isso daqui é Deus, Deus está pesando a mão na minha vida. Sabe essa cabeça de, se aconteceu coisa errada, é porque eu errei. Porque se eu tivesse acertado, ia acontecer coisa boa. Esse era o tempo da lei. O tempo da graça, entenda, o relacionamento com Deus não está baseado no que eu faço de bom e nem do ruim que eu deixei de fazer. Está baseado se eu acredito ou não acredito no que Jesus fez por mim. O que o ladrão merecia? Ele merecia para o inferno. Mas por que ele ganhou o céu? Porque ele olhou para Jesus e falou assim, ei, eu sei que você está aqui sem merecer, eu estou aqui por causa dos meus pecados, dos meus erros, mas você, Jesus, eu sei que você não merecia estar aqui. Então, Jesus, não sei nem como é que funciona isso, mas lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus olha para ele e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, hoje mesmo você vai estar comigo no céu, no paraíso. Fala a palavra paraíso, aí tem gente que, mas foi só 3 dias, gente, são umas bobagens. Não importa se foi no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, você está dormindo, você está no terceiro céu, no sétimo. Meu irmão, não caça coisa que não tem funcionalidade na tua vida. Ele foi salvo, ele está salvo, e ele foi o primeiro morador do céu. Um ímpio que estava sendo ali punido com não era prisão perpétua, era pena de morte. Foi para o céu. Isso é escândalo. Peraí, você está falando então que o bandido foi para o céu, e eu que sou bom, ajudo os outros, faço caridade, eu vou para o inferno? Vai. O quê? Você acha que você é bom? Se você tiver uma meia hora aqui, você vai até chorar, porque eu vou contar uma história tua. Quem é você? Aos olhos dele, bom? Você acha que você é bom? Dó de você. Pecado, salário, morte, dom gratuito. Nós estávamos mortos e ele nos concedeu vida. Estávamos mortos e ele nos ofereceu vida. Romanos 5:8. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, não em nossa recompensa, mas em nosso benefício, quando ainda, ou depois que nós estávamos preparados, não, quando ainda andávamos no pecado. Eu e você precisamos entender o que Cristo fez. Ele fez tudo isso, quando? Antes da gente nascer. Ele fez tudo isso em favor das nossas vidas. Quando estava tudo errado, quando a gente queria, a gente não o queria, ele fez tudo isso. Então essa troca que aconteceu, essa substituição, ela nunca vai ser mudada mais. Nós fomos adotados, somos hoje filhos. Devemos sim, pregação de domingo. A graça, ela não elimina a nossa responsabilidade, principalmente com os outros, e não é nem principalmente com as nossas, em primeiro lugar das nossas vidas. Porque se eu fizer bobagem nessa terra, não existe condenação diante de Deus, mas existe consequência natural. Eu não quero consequências ruins para a minha vida. Eu não quero servir de pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu quero que vidas sejam salvas. Então eu preciso sim cuidar e policiar a minha vida, porque a minha carne e a minha alma não nasceram de novo, o que nasceu foi o meu espírito. Pedro, o espírito na verdade está pronto, você cuida da tua carne, você cuida da tua alma, ainda mais a tua, Pedro, que você é meio brabo, meio fala sem pensar, você vigia, cara, porque senão vai ser ruim para você e ruim para quem estiver perto de você. Então,
você e eu recebemos graça, o dom gratuito. Efésios 2:8, que acho que eu coloquei 8 e 9, por favor. Porquanto pela graça, é um favor de Deus, pela graça nós somos salvos. O meio é a fé, não as obras. O meio para alcançar, para receber essa graça, esse favor, é a nossa fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então, para finalizar, o que Jesus fez? Qual que era a nossa condição? Pecadores, injustos, transgressores, iníquos. Qual que era o pagamento para quem peca? Morte. Aí Jesus vem, se oferece no meu lugar, se oferece no lugar de Barrabás, representando ali toda a raça humana. Ele morre por toda a raça humana. Como é que era a condição da raça humana? Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora você tem o direito, a oportunidade de receber a salvação sem merecer, de graça. Mas é o que eu tenho sempre falado, sublinhado: não é porque não nos custou nada que não tem valor. As pessoas que estão por aí, eu sou filho para sempre, porque eu estou na graça, porque eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Não estou aqui para julgar se fulano nasceu de novo ou deixou de nascer. Não estou aqui para isso. Eu só tenho uma certeza: você não conhece a graça de Jesus. Porque se você conhecesse, você não viveria essa vida miserável que você está vivendo. Você não seria egoísta. Você se importaria com os outros. Porque se Jesus está na sua vida, e você não se importa com o outro, que Jesus que é esse? Que abriu mão dele por causa de você. Esse mesmo Jesus habita na tua vida e você não abre mão da tua vida por causa do outro, meu amigo. Ou Jesus está caladinho, mudinho na tua vida, ou não sei nem se ele entrou um dia. Você precisa investigar isso. Porque Jesus não mudou. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Hoje ele está vestido com essa carne aqui, está vestido com a carne e com o corpo de cada um de vocês. Mas o propósito não mudou. A intenção dele não mudou. Então, nós como vasos, nós como instrumentos, nós temos que deixar o Senhor continuar a obra dele de salvação. Se eu não estiver permitindo que ele alcance pessoas através da minha vida, tem alguma coisa errada nessa caminhada aí. Não vai dar certo. Pode passar o que o filho pródigo passou. Foi ruim para ele, foi ruim para quem estava perto, foi ruim para o pai dele e foi ruim para o irmão dele. Irmão como se fosse a nossa igreja. Irmãos como irmãos em Cristo. Então nós precisamos ser responsáveis. Uma gratidão e um reconhecimento assim: puxa vida, você foi longe por mim, Pai. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Pensa no teu filho. Você não gostaria de poupar o teu filho de todas as tristezas e angústias e fracassos? Se você pudesse, o teu filho e tua filha ia ser o mais perfeito em tudo. Concorda comigo? O mais bonito, o que tira nota melhor na escola, na faculdade, o que forma em primeiro lugar, o que teria as honrarias mais altas, a posição no trabalho ou na profissão dele o mais excelente, teria o melhor casamento do mundo, filhos perfeitos, saúde, não ia ter nem uma tosse, nem um espirro ele não ia ter, porque ele ia ser perfeito. Tristeza, angústia, nunca. Você pensa o pai, Jesus o filho, perfeito, que ele poderia reivindicar isso. Foi o que eu falei esses dias para trás e vou falar hoje para a gente finalizar. Eu descobri que ele foi transpassado pelas nossas feridas, pelas nossas dores e as nossas enfermidades, pelas nossas transgressões, pelas nossas culpas.
A palavra transpassado ou traspassado, até hoje eu não decorei, não sei se as duas versões estão certas ou erradas, sei lá. Mas fala que ele se tornou igual. Lá em Filipenses fala que ele, sendo Deus, ele não assumiu a posição, reivindicou, não é assumiu, ele não reivindicou a posição de ser filho de Deus aqui na terra. Lembra quando Pilatos fala para ele, mas você é o filho de Deus? Eu falei, eu sei o que você está falando. Mas quem que é você? Fala, eu sou nada. Então, você está falando que eu sou o quê? É isso daí? Ah, você é o Cristo. Os discípulos falavam assim, não fala para ninguém. Não espalha não chegou a hora ainda. Jesus, ele nunca reivindicou isso. Acabei de... a não ser para uma pecadora. E aí ele se revela, eu sou o que te falo, eu sou o Cristo. Você está esperando o Cristo, o Redentor? Porque você não está esperando, nossa, você está esperando o sacerdote não. Você está esperando um escriba não. Você está esperando algum seguidor da lei de Moisés? Ela falou, de jeito nenhum, porque se eles me pegarem, me arrebentam. João 4. Não tem nada escrito isso, mas acabou de aparecer na minha cabeça. Você está esperando quem? Porque esse já é o teu quinto marido, não é? Você está esperando quem? Porque se essa turma me encontrar e me pegar, eles vão me moer de pancada. Você está esperando o quê? Eu estou esperando o Cristo, o Messias, aquele que vem para restaurar todas as coisas. Jesus fala, ei, eu sou. Eu sou quem você está esperando. Jesus não se revelou para o Nicodemos, capítulo 3 de João. Ele se revela para uma qualquer, para uma ninguém, para uma rejeitada. Quando nós nos vemos como, eu não sou bom, eu não tenho vida, eu não consigo, eu não dou conta, aí nós vamos ter a revelação do Cristo nas nossas vidas. Agora, Deus, eu não sei porque que você não faz na minha vida, porque eu faço tanta coisa boa. Eu falei, meu amigo, vai lá procurar Moisés, vai atrás das pedras, às vezes dá até umas pedadas nessa cabeça dura tua, para ver se vira alguma coisa que presta. Irmãos, Jesus é maravilhoso, e Ele basta para nós. Se está faltando coisa na minha vida, é porque eu não descobri o que Ele já fez em favor da minha vida ainda. Tenho plena certeza que não são coisas assim também. Descobri, gênio da lâmpada, o que você quer? Eu quero isso, pum, apareceu agora. Tem muito a ver também com a minha caminhada, com a minha maturidade, com aquilo, para isso ser bênção na minha vida. Mas como diz o outro, isso seria uma outra pregação. Mas eu só quero que você saiba de uma coisa. Você tem vida. E essa vida nunca mais vai ser tirada de nós. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Rapidinho então, ninguém fala nada, pergunta nada, vamos ficar de pé. Feche os seus olhos aí onde você está, você que está em casa. Que essa graça, que esse favor divino, ele te alcance, ele seja derramado nas nossas vidas cada dia mais. Que nós possamos conhecer e prosseguir conhecendo cada dia mais, cada vez mais, aquilo que Cristo já fez e disponibilizou em favor de cada um de nós. Jesus, nós somos muito gratos a Ti. Somos extremamente satisfeitos com a vida que o Senhor conquistou para cada um de nós. E que o Teu Santo Espírito possa revelar em cada um de nós todas as maravilhas, esses tesouros escondidos. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, que eu possa conhecer o poder da Tua ressurreição. Que você e eu também façamos essa oração. Que a morte e a ressurreição de Cristo possam ser desvendadas e reveladas a cada um de nós. Que todas as nossas necessidades, Jesus já supriu. Ele já cumpriu, Ele já supriu, Ele já proveu para cada um de nós. Que nós, pela fé, sabendo o que Ele fez, acreditando, aceitando e declarando, que todas essas provisões, elas sejam derramadas e manifestas nas nossas vidas. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Jesus, no Teu nome. Amém. Amém?